Olá, pessoal. Boa noite a todos neste entardecer, onde você estiver. Nós que estamos no Brasil, né? Boa noite a todos, nós que estamos aqui no Brasil. Então, meu povo, estamos aí firmes, não é mesmo? Acabei de ver um vídeo, né? O pessoal tá lá em Brasília, pensa, né? Vi um vídeo também hoje pela manhã, o pessoal de bar de chuva, um toró de chuva, a barraca quase caindo em cima do pessoal lá em Brasília, né? Um tanto de panela no meio da barraca lá. Pensa uma coisa dessa, meu povo. Boa noite, uma ótima noite para todos, para todas. Então esse pessoal não para, né? Não para, mas não tem jeito. Pode chorar, né? Chora bastante, porque logo logo vem a posse do Lula, né? Hoje eu me emocionei muito vendo o Lula. Ele estava se apresentando e lembrando, né, as dificuldades que ele passou e falando para o pessoal ir para casa. Olha só, o Lula é muito sensato, né? Tem hora que ele vem com uns assim, na sua simplicidade do diálogo, de conversar com o povo, né? Falando pro pessoal, vai para casa, né? Em outras palavras, né? Aceita, vem a próxima, né? Tenta de novo. Eu tentei muitas vezes, perdi muitas vezes e ficava pensando, né? O que fazer para melhorar, para conquistar. Então é isso aí, a gente tem que saber perder, né? Saber ganhar. Quantas coisas que a gente vivencia e a gente tem como projeto de vida e a gente, na verdade, não alcança. E muitas vezes nós tentamos por várias vezes e muitas vezes, né, até alcançar um dia, né? Eu já perdi muitas coisas, assim, que eu pensava que eu poderia alcançar, né? Não alcancei. Outras eu estou correndo atrás até hoje, né? Tem coisas na vida que a gente perde, né? E tem que aceitar, né? Tem coisas que não depende da gente mudar. São as circunstâncias, são as situações, são os fatos, né? E por aí vai. Eu acho, sabe, Marcos Veiga, né? Marcos Veiga deve ser um anonimato aí, né? A gente tem que saber tratar as pessoas, sabe? É algo tão simples, né? Eu aprendi isso na vida, graças a Deus. Esse povo, eu vou te contar, fala cada coisa, né? Ai, ai, ai. Vocês têm que verem alguns documentários sobre os processos, eu sempre falo isso, né? Vão estudar direito, né? Quem não é da área do direito, converse com quem tenha realmente formação, né, na área do direito e não der formação do direito, né, para perceber realmente, né, o que ocorreram nos processos do nosso presidente Lula, né? Na verdade, você tem que estudar, né? Não basta você ficar acreditando no juiz parcial, o Moro, né? Que infelizmente, por uma democracia suicida, como já dizia um jurista famoso aí, né? Elegeu pessoas que não têm condições. Fala sério. Elegeu o Moro, elegeu o Dallagnol, né? Que articulou toda essa questão da Lava Jato, toda essa podridão aí, né? Para acabar com o Brasil, para colocar o Brasil no fundo do poço. Totalmente irresponsáveis, né? Porque na verdade você tem que ver realmente o que ocorreu no processo, nos processos nos quais o Lula foi colocado, né? E é muito injusto o que estão ainda fazendo, né? Tentando fazer uma política suja, né? Perderam e ainda continuam fazendo a política suja, né? Como tem gente que entra aí nas redes sociais, né, para defamar as pessoas, para colocar mentiras, para colocar fake news. E nós aqui, nós já estamos vacinados.
Nós já estamos vacinados. E a maioria desse povo já sumiu da internet, né? Mas tem gente que ainda, agora eles voltaram. Acho que tem uns 2 dias aí que eu falei, outros falaram também que tinham sumido, né? Agora acho que eles estão ganhando algum dinheirinho para entrar na internet. Só pode, né? Para ficar dizendo essas coisas, né? Você para falar. Isso eu aprendi, não foi com o curso de direito, não. Nem com o curso de letras que eu fiz. Eu aprendi isso no berço que eu nasci. Que a gente nunca fala o que a pessoa não é. Ou coloca na boca aquilo que a pessoa não falou, né? A gente não faz isso, a gente tem que ser honesto com as pessoas, né? Então tem gente que, sei lá, né? Essa onda aí da internet, na verdade é a onda do anonimato, né? Que traz isso e faz com que as pessoas acabam colocando o que bem entendem, né? Falam o que bem entendem, não se responsabiliza por nada, né? E acha que viver é desse jeito. E na verdade viver não é isso, né? Viver é muito mais do que isso. Viver é muito mais do que perder umas eleições, né? Fala sério. E esse pessoal já tá querendo ir lá para a Itália, né? Pensa, se conseguirem, né? Provavelmente não vão conseguir não, né? Cidadania para ir para lá. Vai ter que ficar por aqui mesmo. Mas é isso aí, meu povo. Eu fiquei com medo, viu, da barraca lá do pessoal, lá em Brasília. Uma chuva, tava alagando tudo e cai, praticamente não caiu, não mostrou que caiu a barraca, não. Né? Estava em tempo de carreira, aquele tanto de panelão, parece que eles estavam fazendo comida lá, né? Outra coisa que eu ouvi também é que tem pessoas com dinheiro, né? Realmente sustentando esse povo, né? Com água mineral, com barracas, inclusive com ônibus. Fiquei sabendo hoje, através de um canal, a pessoa me parece responsável, né? A pessoa que colocou essa notícia lá, dizendo o seguinte, que estão querendo movimentar o dia 15 de novembro agora, né? O pessoal lá, pagando o ônibus para as pessoas irem, dando mais R$ 100, dependendo do lugar, dando mais R$ 200 para as pessoas irem, né? E além disso, comida para as pessoas. Pensa uma coisa dessa. Como disse o Lula, vão para casa, meu povo, né? Vamos, na verdade, aceitar, né? Aceitar a condição, né? Aceitar as eleições democráticas. Teve um ganhador. Eu achei bom demais, gente. Eu amei essa vitória, sério mesmo. Porque é uma vitória popular. Pessoas do nada passaram a trabalhar para o Lula, né? Pessoas do nada, nas redes, em todos os lugares, no 0800 mesmo, né? Muita gente trabalhando para o Lula e trabalhando por uma questão de acreditar no governo do Lula, um governo democrático, né? A ignorância é muito triste, né, gente? A ignorância desse povo, né? Fala sério, né? A violência e outra, durante a votação, né? Ocorreu lá no Nordeste, mas pode ter ocorrido em outros lugares também do Brasil, né? De não dar condições realmente suficientes para as pessoas chegarem lá para votar, pararem as pessoas no meio do caminho, né? Para não irem votar. Sabe-se lá o que aconteceu, né, nesse país continental, né? Só Deus mesmo, né? Só Deus. Então, meu povo, é isso aí. Ah, se eu acho que o Alexandre de Moraes está certo? Eu acho que sim. Na verdade, ele incorporou, né, o Supremo Tribunal Federal. Ele incorporou o que é a instituição ali, não é? Que, na verdade, é uma instituição que guarda a nossa Constituição, os direitos constitucionais. E daí, eu acho que ele teve uma sabedoria imensa de agir nos momentos certos, nas horas certas, para que a questão desse movimento não trouxesse, vamos dizer assim, maiores consequências para a população.
Eu acho que foi muito. Eu não creio que ele tenha sido muito rápido. Na verdade, ele teve o tempo de pensar, teve o tempo de constatar. E na constatação, ele tomou as rédeas da situação. Eu achei isso de extrema importância para o nosso país. Porque se ele não tivesse feito isso, algo pior poderia ter ocorrido. Algo bem pior, que a gente não tem a dimensão do que esse pessoal pode fazer e do que está por trás disso, né? Na verdade, é a situação do Estado democrático de direito, o Estado brasileiro é que está na questão, né? É algo maior que foge, vamos dizer assim, a nossa constatação, e principalmente a constatação das pessoas medianas, né, que não conseguem ver a realidade realmente do que está acontecendo e do que aconteceu, né, no nosso país, que na verdade ele conseguiu, ele e juntamente com o Supremo Tribunal Federal conseguiram, né, colocar as instituições para funcionarem, porque havia instituições que não estavam funcionando. Fala sério. E no Estado Democrático de Direito, as instituições, todas elas têm que funcionarem. E tem que funcionar de uma forma imparcial. Coisa que não ocorreu com aquele juiz lá, né? Que eu não vou falar o nome dele aqui, que eu não gosto nem de falar o nome dele. Eu até, por um acaso, ele apareceu na minha tela, eu escutei um pouco ele falando, né? Como ele é cínico. De inverter os papéis e dando um de juiz lá não, foi no TikTok. Lá no TikTok dele lá. Tem lógica? E eu denunciei. Esse TikTok eu vou te contar, viu? Como da Ibope, deixaram lá, sabe? Mas eu denuncia lá, meu povo. Denuncia esse canal dele do TikTok. Ele invertendo a situação, dando um de juiz, ainda dando um de juiz. Ele não é juiz. Ele nunca foi juiz de fato de direito porque ele não exerceu a imparcialidade que todo juiz tem que ter ao julgar qualquer denúncia, qualquer fato. Ele não foi imparcial. Você imagina você aqui cometendo qualquer possível crime, né? Qualquer possível crime, onde você é denunciado, aí você contrata um advogado, a duras penas, porque não é fácil contratar um advogado, principalmente quando mandam prender você. E se você não tiver muito dinheiro para pagar um advogado bom, você não sai, você vai ficar lá preso. Aí você vai lá na Defensoria Pública, né? Ou a sua família vai, né? E vai ver a dificuldade que é para tirar alguém da cadeia, da prisão. Porque até você provar que você é inocente, você está lá preso, né? E pensa, você ser julgado por um juiz parcial, porque não quer que você seja candidato à presidência da República. Porque você tem alto potencial para ganhar a presidência da República e você fez um excelente governo. Você fez 2 excelentes governos, proporcionou mais 2 outros governos, que na verdade, fala sério, a Dilma é uma excelente pessoa, extraordinária, mas graças ao Lula, o presidente Lula, ela se elegeu. Porque naquela época, todo mundo queria era Lula, de tanto que o governo Lula foi excepcional, excelente, excelente, deixou dinheiro em caixa, as pessoas prosperavam, as pessoas tinham trabalho, né? A educação prosperava, o país era próspero naquela época. Aí o que aconteceu? Olha, pensa, minaram. O que fazer para o presidente Lula não ganhar essas eleições? Não adianta, ele candidatando, ele vai ganhar. Então, eles articularam tudo nos bastidores, usando o direito, usando a legislação processual. E essas falhas da legislação processual não são de hoje, né? Eu fiz um estudo do caso dos irmãos Naves, que é a família do meu pai, né? 2 irmãos que foram presos, é um caso bem antigo, toda pessoa que faz direito estuda esse caso. Eu fiz um estudo da análise do discurso desse caso, inclusive era até para ter publicado o livro, a editora enrolou e tal, não publicou ainda, mas olha, é a mesma coisa. Esse caso dos irmãos Naves eram inocentes. Falhas lá de trás, que na verdade tem que ser corrigidas no processo penal, no processo judiciário, tem que se mudar isso.
E são falhas de anos que não foram corrigidas e precisam ser corrigidas. O caso dos irmãos Naves foi a mesma coisa. Misturaram ali o discurso jornalístico, o discurso da mídia, né? O discurso, a questão deles mesmo, eles tiveram que dizer que eram culpados porque torturaram a família toda dele. No caso do Lula, do mesmo jeito, de alguma maneira. Pensa bem, a Marisa Letícia, né, falecer, né, sabe-se lá o que passou no estado de saúde dela para ela realmente, né, vir a óbito, né, a gente não sabe, porque ela como esposa, né, vendo tudo aquilo acontecer com Lula. Então, olha para vocês verem, esse caso dos irmãos Naves, torturaram a família a tal ponto que eles confessaram um crime que eles não cometeram. Tem assinaturas lá que nem parece que são deles, porque eles praticamente eram semi-analfabetos, né? Cumpriram a pena toda. Isso acontece e vem acontecendo em outros casos também, a gente não pode fechar os olhos a isso, né? E aí o que aconteceram? Eles cumpriram a pena, toda a pena. Um deles faleceu na prisão, né? O outro, depois que ele saiu, ele estava numa espécie de uma venda, no comércio, né, para comprar alguma coisa lá, e quando ele pensa que não, aparece um morto-vivo na frente dele, a pessoa a qual ele havia cumprido a pena. E que ele olha, ele pega a pessoa e leva lá na delegacia, desse jeitinho, simplório como ele era. E a família, vocês podem ter visto outros documentários aí, podem até ver, a família não ficou com aquele ressentimento. É o que está acontecendo com o Lula também. O Lula não ficou com aquele ressentimento. Mas olha, é uma nobreza não ficar com esse ressentimento, porque é muito duro você ser preso por algo que você não cometeu e ainda as pessoas continuarem falando e minando e colocando isso e politicando isso, né? Que é pior, porque para ele, como uma figura pública, ainda é pior. E voltando para esse caso dos irmãos Naves, muitas pessoas retiraram até do seu sobrenome o sobrenome Naves. Meu pai é Naves. Ainda tem muitos que são Naves, mas muita gente retirou do seu sobrenome o sobrenome Naves por conta desse erro judiciário que foi brutal. Do mesmo modo, o erro do presidente Lula foi brutal, mas as pessoas não querem ver, elas querem alimentar essa mentirada que foi colocada, né, de uma forma irresponsável, totalmente irresponsável. Esses dois e quem também está por trás deles, né, e a instituição, enquanto Ministério Público e enquanto Justiça Federal, tem que pagar, gente, tem que pagar por esse erro. Como é que fazem um erro desses, né? E não pagam por isso e não colocam as pessoas que, na verdade, estão ali representando a instituição. Por exemplo, o Moro não era um simples Moro, é a Justiça Federal. O Dallagnol, da mesma forma, ele não é um simples Dallagnol, é o Ministério Público Federal. Pensa, agir dessa forma e lá dentro mesmo, onde está e como ocorrem as corregedorias, né, para verificar as decisões que ocorrem nos processos, para ver se está tudo certo mesmo, né? Como ocorreu nesse caso do presidente Lula, né? Quer dizer, a gente tem a impressão de que, na verdade, eles até agora, eu não sei, né? Até agora eu não fiquei sabendo. Eles não foram, vamos dizer assim, culpabilizados pelos erros deles e muito menos as instituições tomaram conta disso. O que eles fizeram? Eles simplesmente saíram, né, da instituição. Isso não basta. Algo tem que ser feito, porque, na verdade, contaminou as instituições, contaminou a instituição do Judiciário, contaminou a instituição do Ministério Público Federal. Algo tem que ser feito. Não se pode deixar as pessoas saírem ilesas, totalmente ilesas, ainda mais que não são pessoas leigas, são pessoas que estudaram o direito, né? Não é uma pessoa leiga ou qualquer, não é leiga, são pessoas que realmente estudiosas do direito, tanto é que acharam as brechas para fazer o que fizeram, né? Olha, durante aqueles momentos lá, eu lembro perfeitamente, eu fiquei indignada. Colocaram peças processuais, né,
dos processos, colocaram nas mídias de forma aleatória, né? Como se jogassem ao lixo, ao léu, né? E colocando realmente a interpretação deles, né? E deixando também que a população interpretasse a bel prazer e colocando o Brasil no lixo. Como que pessoas que estudaram direito, diga-se de passagem, deve ter feito até o OAB, deve ter o OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Tem a carteira do OAB, né? Membro do Ministério Público Federal, membro do Judiciário lá da Justiça Federal, né? E faz uma coisa dessa. Nem eu que sou bacharel em Direito, que já trabalhei em vários processos, nunca, jamais peguei algum processo ali para colocar, ou para falar, ou para comentar, ou isso e aquilo, né? Jamais. Ah, porque não tem segredo de justiça, mas e daí se não tem segredo de justiça? É do presidente da República, né? É relacionado a uma figura pública. Ah, mas eu quero ficar mais famosa do que o presidente da República, eu vou colocar isso à tona, vou colocar isso a bel prazer, vou mandar para fulano, para Beltrano, para tal mídia, para tal TV, né? E o que a mídia brasileira fez com isso? O que o jornalismo brasileiro, entre aspas, fez com tudo isso? Como se verdades fossem, né? E promulgaram isso, porque na verdade isso da Ibope, deu Ibope pra caramba, né, gente? Tem rede de televisão aí que fala sério, era só esse assunto, o tempo inteiro, né? E isso fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, e é isso é o jornalismo, é o jornaleco, não é jornalismo, não é? Eu acho que o jornalismo, muitas vezes, ele não pode, a pessoa não pode ser só formada em jornalismo até, ela tem que ser formada até em outras áreas também, né? Para não fazer besteira, para não falar besteira, porque depois que você joga tudo no ventilador, né, e aí expõe, né, uma figura pública, né, de tal maneira que, independente de ser público, né, pessoal, mas o público parece que é pior ainda, aí você solta o gatilho ali e acaba com a vida da pessoa, acaba com a vida política da pessoa, né, acaba com tudo que a pessoa acreditava. E sendo que aquilo está tudo errado. E aí como você vai voltar atrás? Não tem como voltar atrás. Né? Não tem como você voltar atrás. Tem coisa... Não tem como. Você é a mesma coisa, olha, por mais que nós elegemos o Lula, mas nada faz voltar atrás o que o Lula era antes. Nada. Por quê? Porque ele teve todos esses capítulos da vida dele, né? Que detonaram a vida dele, que detonaram, e que ele tenta de todas as formas na idade que ele está, ele tenta passar por cima de tudo, e as pessoas não conseguem pedir o mínimo de desculpas, o mínimo de perdão, né, por tudo que fizeram com a vida política dele, né? Então isso é muito desleal, né? É indigno. É falta de caratismo, é falta de um tanto de coisa, falta de profissionalismo. E no direito, no mundo do direito, está cheio de profissionais desse jeito. E que a OAB precisa realmente retirar esse pessoal do mercado, né? Precisa retirar esse pessoal de onde eles estão. Porque isso aconteceu, ninguém fala disso. Ninguém fala, né? Você não vê ninguém falando. Como estão os advogados no Brasil, né? Como estão os juízes no Brasil? Como estão os promotores públicos no Brasil? A gente tem que pensar como estão, sim. A gente tem que pensar o que precisa melhorar. E temos que pensar em formas de controlar esses poderes. Porque, na verdade, depois que erra, depois que faz as coisas, né? E como voltar isso? Não tem como voltar. Não tem como voltar. Já faz parte da história, por exemplo, do presidente Lula, todo esse processo histórico do judiciário, né, do discurso jurídico, do discurso jornalístico, né, do discurso político, né, atravessando a vida do presidente Lula. E de tal forma a destruir. E não só o Lula, o PT, um partido político, um partido popular, um partido dos trabalhadores. Quer você queira ou não, quer você goste ou não. E de tal forma ainda continua com esse discurso. É comunista, né? É socialista, né? Vamos criminalizar o socialismo, vamos criminalizar o comunismo, né? Como se dependesse disso, né?
como se você vai mudar, vamos dizer assim, os conceitos filosóficos, os conceitos políticos, criminalizando os conceitos políticos, né? As formas de vida das pessoas, as formas de cultura das pessoas, porque existem diferentes nações no mundo, né? Aí você vai simplesmente criminalizar. Tem uma faixa aqui em Goiânia, lá perto do quartel, dessas, para criminalizar, né? Então, essas pessoas passaram por onde? Passaram por uma escola, passaram por uma universidade, passaram por uma faculdade, né? Passaram por onde? Agora, fiquei sabendo que são empresários que estão por trás, né? Por trás de todos esses movimentos. Aí, se são empresários, a coisa é pior ainda, né? Se são empresários que estão colocando pessoas, pagando pessoas para ir e vir, pagando ônibus para as pessoas irem e virem, pagando alimentação, né? E você olha para a cara das pessoas, sério mesmo, eu fiquei olhando assim, apesar que tem poucas pessoas aqui em Goiânia, perto do quartel, as pessoas são total, elas nem olham para a gente, porque o meu carro, por exemplo, está todo ainda cheio da imagem do Lula, né? Da imagem do pessoal e tudo ali, né? Eu passo bem devagarinho, né? Que eu fico pensando, será que eles vão fazer alguma coisa, né? Mas nem olha na cara da gente. Ou se olha, já desvia o olhar, parece pessoas totalmente assim, desconhecidas. Um perfil assim que não é daqui, entendeu? Não é de Goiânia, não. Eu olhando assim, porque eu conheço muito bem Goiânia, né? A gente olha assim, não é daqui, entende? Agora, já lá na minha cidade do interior, lá em Minas, é o pessoal de lá mesmo, sabe? É o pessoal de lá mesmo, o pessoal do prefeito, né? É o pessoal lá, o senhor lá foi secretário da educação. Olha, secretário da educação, misericórdia, né? Secretário da educação fazendo esse movimento, né? Fala sério, né? Então, a gente fica pensando, as pessoas, na verdade, erradas no lugar errado, que nunca deveriam ter entrado para a política, né? Eu ainda acredito, por mais que eu seja loura, por mais que eu seja loura é demais, mas por mais que nós estejamos vivendo um estado às vezes até desacreditado, eu ainda acredito que as coisas possam mudar. Eu ainda acredito que, vamos dizer assim, o espaço político possa mudar. Mesmo que nós tenhamos ainda todos esses processos aí, que não é fácil mudar, alterar a política, né? Mudar os mecanismos da política, mas nós temos que ver nos espaços da política aquilo que está errado e consertar, na verdade, intervir. As intervenções são para isso, né? Para consertar os erros das instituições. Porque se, vamos dizer assim, nós estamos atravessando por tudo isso, é por questões de erros. E os erros, uma coisa que eu aprendi também, estudando esse caso dos irmãos Naves, né? O erro ele não vem sozinho. Ele sempre vem concomitantemente com o outro ou um atrás do outro. E aí vai formando, né, vai criando aquela bola de erros, entendeu? Aquela coisa aquele emaranhado que aí vocês estão, como é que eu vou sair daqui, né? Como é que nós vamos destrinchar isso, né? Felizmente, o presidente Lula, ele teve excelentes advogados que trabalharam muito, né? E felizmente, né, o Lula conseguiu sair, conseguiu se candidatar a presidente do nosso país e está aí, como já dizia o Zagallo, para todos engolirem. Né? Vamos engolir, porque na verdade, na próxima vocês tentam, né? Se conseguirem, né? Porque eu tenho certeza que o Lula vai fazer um excelente governo, né? Ele, na verdade, ele é muito humano, né? Ele se coloca, ele tem compaixão, se coloca no lugar do outro. Isso é importante para quem governa, né? E muitas pessoas ficaram órfãos de governo nesse país nos últimos 4 anos. Não é só nos últimos 4, não. Desde que aquele governo, né, pegou o governo da Dilma, que realmente muitas pessoas ficaram órfãos, né? E nós, como um país ainda em desenvolvimento, nós precisamos ainda de políticas, né, de políticas sociais, porque é muito triste, né? Eu vi o Lula chorando e realmente eu me emocionei demais, porque ele já passou fome. Quem já passou fome já sabe o quanto é difícil passar fome. Então, você pode ter N políticas, mas essa da fome, ela é crucial, ela é a primeira, é emergencial. Você não pode simplesmente dizer,
Não, mas tem a política de mercado, né? A gente tem que fazer a política de mercado, a gente tem que fazer a política de crescimento, tem que fazer. Mas a fome é agora, não é para ontem não, né? É muito triste. E é muito triste também uma outra coisa que eu vejo no nosso país, é o seguinte, é o quanto aumentou-se as formas de violência no nosso país, especialmente com os jovens, né? Eu, como professora, né, professora há mais de 30 anos aí, trabalhando com ensino fundamental, com crianças, né, e jovens, trabalhando também com EAJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, eu vivenciei isso nas escolas, né, porque nas escolas os professores, os diretores sabem do que acontece, né, vamos dizer assim, naquele setor, ou mesmo na abrangência daquele setor, o que acontece com os jovens, com as mães, com as famílias. Algo tem que ser feito nesse país, né? Nós não podemos deixar os nossos jovens morrerem, serem violentados, né? Não terem um sonho, né? Na verdade, nós somos corresponsáveis por toda a população desse país. A gente não pode simplesmente governar com uma parte só para a parte dos que detêm o poder econômico. Não dá para fazer isso. Não dá. E o Lula está certo. Está corretíssimo. É por isso que o Lula, quando ele chega lá fora e vai falar para os outros países, todo mundo, né, escuta. Precisa realmente de um presidente com essa sensibilidade, porque lá fora também, em quantos países também, a fome persiste a milhares de pessoas. Como a violência ainda persiste a milhares de pessoas. Por que nós estamos vivenciando uma guerra? E por que essa guerra, de alguma maneira, ela está, vamos dizer assim, trazendo as suas consequências, os seus efeitos para outros países, né? Será que a forma como os países estavam organizados, né, a colocar, olha só, a colocar, por exemplo, que os chineses, né, como eles têm a mão de obra mais barata, que é uma mão de obra praticamente escrava, né, para confeccionar praticamente quase todos os tipos de produtos. A pandemia veio dizer que não é por aí. Lembra? Precisava de máscara. Como ter máscara? Só a China. Né? Depois precisava de vacina. Como ter vacina? Praticamente só a China. Depois que foi abrindo para que realmente outros pudessem ter acesso. Quer dizer, esse modelo de globalização, ele já não dá mais para ser desse jeito. Tem que ser outra forma, outro modo de organização da sociedade, dos países, né? Você não pode também organizar o mundo somente com os países ricos e os países pobres, os países em desenvolvimento, né? A gente tem que ver tudo isso. Exatamente, vamos ter que estar... Na verdade, né, gente, quem não gosta vai ter que aturar o Lula, né? Eu não aturo, né? Porque eu amo o Lula, né? A forma dele se colocar, que é uma forma bem brasileira, uma forma bem peculiar, bem do povo, né? Essa linguagem que chega a todos, né? Então, muitas vezes, quantas vezes, né? Ele ia com o discurso escrito, chegava lá, ele largava o discurso lá do lado e falava o que ele precisava falar. E ele fala muitíssimo bem, né? Isso é que importa. Na verdade a gente precisa cuidar, né? Cuidar. Tem um livro do Leonardo Boff, né, que fala disso, né? O cuidado com a terra, o cuidado uns com os outros, né? Na verdade nós temos que aprender a cuidar. Na medida que a gente cuida, a vida parece que vai mais leve, né? A consciência é mais leve, né? Até para você dormir, né? Tem gente que acha que presidente é marionete, né, gente? Eu acho que não, eu acho que na verdade tem coisas, por exemplo, né, que um presidente ele detém o poder de dizer que não abre mão daquilo por conta de toda uma trajetória ali da campanha política, né, na qual ele observou o que realmente o Brasil estava precisando. É claro que muitas coisas o Lula não vai conseguir fazer imediatamente em 2023, né, vai ter que se preparar, na verdade, para 2024, né.
algumas coisas a curto prazo, outras a médio prazo, outras a longo prazo, né? Governar é isso, né? Mas eu tenho certeza que será um bom governo para nós, um governo de esperanças, né? A gente pensar um futuro melhor. Eu tenho certeza disso. E tenho certeza também, pelo menos eu espero, né? Eu espero que as pessoas que estão junto com o Lula possam realmente pensar um Brasil melhor. Eu acho que estão pensando, né? Porque nós atravessamos um mar de lágrimas, né? Lamúrias e de sofrimentos, né? Com esse desgoverno. Fala sério, né? Também não foi só por conta desse desgoverno, né? Foi por conta da situação da pandemia que, na verdade, potenciou isso, vamos dizer assim, a um grau maior ainda, né? Porque nós não esperávamos uma pandemia dessa, né? E essa pandemia, ela realmente não é para qualquer governo administrar, não, né? Teria que ter sido realmente uma pessoa mais madura, né? Em termos de governança, né? Para governar o país, né? E infelizmente, né? Infelizmente, esse desgoverno ele não teve maturidade para governar. Infelizmente, né, gente? É duro a gente falar isso, é triste a gente falar. Eu sofro até de falar isso, sinceramente, mas é triste, é duro e todos nós temos que reconhecer isso, a falta de maturidade, né? E para determinadas causas e determinadas situações, por isso que a gente tem que pensar bem quem vota. Para determinadas situações, não pode ser qualquer pessoa, gente. Olha, tem situações que vêm assim de uma hora para outra e que o governante, quem está ali à frente, tem que tomar decisões rápidas e certeiras para que as coisas não deslanchem no mal maior. Tem que estancar a sangria, né? Aqui em Goiás mesmo, não sei se vocês lembram, em Goiânia, teve a questão do Césio, né? Pensa, o governador na época, ele era médico. Na mesma hora ele tomou todas as providências. Olha, se não fosse médico, não teria tomado. Né? Ele tomou todas. E no mesmo dia, quase que na mesma hora, pouquíssimo tempo, ele já estava no programa da Hebe explicando a situação, o que ocorreu, o fato e tudo mais. Para quê? Para apaziguar a população, né? Para dar tranquilidade à população, para as pessoas não caírem naquela coisa, né, de ficarem sem saber realmente o que estava acontecendo, começar a escuta de um, escuta de outro e tal, começa a dar um alarme, né, tremendo de algo que não está acontecendo, né? É isso que acontece quando o governante ele não toma a palavra para si para dizer para a população o que está acontecendo, né? E eu acho que, sinceramente, muitos governadores aí saíram muito bem, porque eles foram para frente, foi falar à população, foi atrás de vacina, já estavam querendo ir até em São Paulo para negociar vacina, né? Porque estava difícil, né, naquela época. Então é isso, as pessoas têm que tomar a rédea da situação e tomar as providências. Não vai ficar esperando, né? Ficar esperando o outro tomar a providência, né? É verdade. Coração amoroso, né? O Lula tem esse coração amoroso. Eu sinto que ele tem. Acho que todos nós sentimos que ele tem, né? Até você que é contra, procura ver direitinho, né? O comportamento do Lula frente às situações. Aí você vai perceber que ele não, ele tem aquela. Isso é